Olá pessoal, eu sou o Diácono Fabrício e fui convidado a partilhar um pouquinho com vocês nesse mês vocacional. Hoje eu vou falar sobre o diaconato, que é um grande passo, um ministério que recebemos antes da ordenação presbiteral, na qual nós seminaristas realizaremos a nossa vocação e chegaremos ao final da nossa formação inicial. Eu passei 8 anos sendo formado no Seminário Diocesano Maria Imaculada, o seminário da nossa diocese, e eu sempre costumo dizer que aqui é o ventre materno das vocações sacerdotais da nossa diocese. Aqui são gerados os novos padres, os padres que serão enviados no futuro para cuidarem do povo de Deus. Nesses 8 anos de formação, nós estudamos, rezamos, trabalhamos e vamos nos configurando a Cristo em cada etapa pela qual nós passamos nesse processo de formação inicial. Terminado o seminário, terminados os 8 anos de formação, nós entramos num período chamado de síntese vocacional. É um período no qual nós sintetizamos toda aquela formação que recebemos ao longo dos 8 anos e nos aproximamos mais da ordenação, da Sagrada Ordem, num processo de preparação, de configuração a Cristo. E aí, depois de alguns meses, nesse período formativo chamado de síntese vocacional, recebe-se a ordenação diaconal. Eu fui ordenado diácono com a graça de Deus no dia 12 de junho deste ano. Tenho pouquinho tempo de ministério, ainda estou começando, estou aprendendo muitas coisas, mas tem sido um tempo muito frutuoso na minha vida e na minha caminhada vocacional. Eu tenho experimentado coisas tão fantásticas e magníficas que eu nunca imaginei na minha vida experimentar. E digo de todo o coração, eu me sinto tão realizado, mas tão realizado como nunca estive em toda a minha vida. O que me dá a certeza de que para a nossa felicidade, para a nossa realização pessoal, nós temos que estar em conformidade com a vocação para a qual o Senhor nos chamou. Nós temos que realizar a nossa vocação para sermos felizes. E eu sou muito feliz nessa vocação que o Senhor me chamou e que eu dei o meu sim de todo o coração. Me pediram para falar um pouquinho sobre o diaconato. O diaconato, ele é um grau da ordem, o primeiro grau da Sagrada Ordem. Portanto, é um sacramento. O diácono, ele é ordenado e com a ordenação ele é configurado a Cristo servo. Com essa ordenação, imprime-se um caráter no seu ser, como costumamos dizer na teologia. É impresso na alma do diácono um selo indelével, ou seja, que não se apaga jamais. O diácono, ele é chamado a servir o povo de Deus nos mais pobres. O diácono é chamado a acompanhar as pastorais sociais. O diácono é chamado também a participar da liturgia, auxiliando os bispos e os padres nas celebrações litúrgicas. O diácono realiza matrimônios, realiza batizados.
O diácono dá a bênção do Santíssimo Sacramento e, aliás, o diácono é um ministro da bênção. Ele pode abençoar qualquer objeto, ele pode abençoar a água, ele pode abençoar pessoas. O diácono traça o sinal da cruz na hora da bênção e existe, obviamente, uma diferença muito grande entre o padre e o diácono. Como eu disse, o diaconato é o primeiro grau da ordem e o presbiterato é o segundo grau da ordem. O diácono recebe 1 grau da ordem. Quando ele está pronto para receber o segundo grau da ordem, ele é ordenado novamente, o que nós chamamos de ordenação presbiteral. E aí ele é configurado a Cristo plenamente para agir na pessoa de Cristo e poder administrar os sacramentos que o diácono não pode administrar. Quais são esses sacramentos? A Santa Missa, a confissão, a unção dos enfermos. E aí chega-se ao fim de fato desse período de formação inicial. Ordenado sacerdote, ele é enviado a uma paróquia para conduzir um povo ou para ajudar o padre a conduzir um povo. É isso que nós almejamos ao entrarmos no seminário. E é isso que nós experimentamos ao longo do nosso processo de formação. Essa espera, essa preparação e esse sonho, esse desejo de realizar um dia plenamente a vontade de Deus e a vocação de Deus. A minha vocação, meu chamado vocacional, não tem nada de extraordinário, não foi um anjo que desceu do céu e me chamou e falou comigo que Deus queria que eu fosse padre. Não foi o próprio Deus que falou com a sua voz de trovão: Fabrício, eu quero que você seja padre. Não. O meu chamado vocacional, ele é resultado de um processo de encontro com Deus. Nas pequenas coisas, no dia a dia, num sino que tocava ao meio-dia na minha paróquia de origem. O meu encontro vocacional com Deus se deu no cotidiano, nas coisas simples. E eu dei o meu sim. Muito mais importante do que receber o chamado é atender a esse chamado, é responder com uma resposta positiva, firme e corajosa e perseverar nessa resposta. Isso é muito mais importante do que o próprio chamado. Então, você jovem que me escuta e sente uma inquietação vocacional, faça uma experiência com Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Ouça a voz de Deus naquilo que está ao seu redor. A sua vocação, ela está guardada no coração de Deus e ela será revelada a você por Deus. Não espere coisas extraordinárias, fantásticas, magníficas, fora do comum, porque não é assim que Deus age. Deus age na simplicidade. Deus chama na simplicidade. Faça uma experiência de rezar e pedir a Deus para mostrar a sua vocação. E se você se sente chamado a uma vocação específica, procure alguém para conversar, procure aconselhamento, procure direção. Se você se sente chamado a ser padre, procure um padre, converse. É uma vida que vale muito a pena. É muito gratificante e é uma vida muito alegre, apesar das dificuldades. Apesar de todos os obstáculos, é impressionante fazer a vontade de Deus e reconhecer essa vontade de Deus na nossa vida a cada dia. Portanto, eu desejo a cada um de vocês um excelente mês vocacional. Estejam atentos à voz de Deus, estejam atentos ao chamado de Deus
e jamais se esqueçam de rezar para que Deus envie à sua igreja santas e numerosas vocações. Deus seja louvado. Amém.